Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos na tua presença gloriosa nesta manhã, que tu nos deste, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, porque sabemos, Senhor, que tu tens propósito ainda conosco nesta terra. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nossas vidas, vai operando de maneira gloriosa em cada viver, pois tu és aquele que nos conhece profundamente. Amigo Espírito Santo, traz-nos a compreensão e entendimento desta palavra, que possamos, na verdade, compreender e entender tudo aquilo que tu queres falar conosco nesta manhã. Tem liberdade. Pedimos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículos de 1 ao 9, que diz assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os guardaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por alguns tempos depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que arrastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de sítio, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água, divida toda a parte interna em pisos compartimentos. A arca deve ter 130 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior e média e superior. Preste atenção, em breve eu cobrirei a terra com água, com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Levem na arca com você um casal de cada espécie de animais selvagens domésticos, um macho e uma fêmea, para que mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal que rastejam pelo chão, virá até você para que os mantenham com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente
como Deus lhe havia ordenado. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que desde todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Levem com você 7 casais, machos e fêmeas, de cada espécie de animal puro e casal de machos e fêmeas de animais impuros. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, e daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. Entraram com ele animais de toda espécie, puros e impuros, aves e todos os animais que rasteiram pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Então, nós vamos falar hoje sobre a mulher de Noé. A mulher de Noé é uma mulher sem nome, ela não tem nome, ela é uma mulher que só aparece pelos seus feitos, né, pelo que ela fazia. Então, esta mulher anônima, vamos dizer assim, no sentido de que não existe nome dela. E esta mulher tem exemplos para nós. É uma mulher que pouco se fala, ou nunca vi pregação sobre a mulher de Noé, mas no versículo, em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, diz: contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e tua mulher. Deus havia estabelecido uma aliança com Noé, porque Noé era justo. Noé era homem justo. Então, a palavra do Senhor não mostra para a gente o nome desta mulher, né? Não nos diz o nome desta mulher. Só fala sobre o seu feito no sentido de que ela não se revoltou, né? Não se revoltou de maneira alguma em relação ao seu marido. Então, uma história ilustrativa que eu vou contar para vocês é o seguinte. Conta-se que durante uma construção de uma grande catedral, um homem trabalhava carregando pedras pesadas. Alguém perguntou: o que você está fazendo? E ele respondeu: estou apenas carregando pedras. Então, outro trabalhador, fazendo a mesma coisa, respondeu: diferente. Estou construindo uma catedral para a glória de Deus. A diferença da visão. A mulher de Noé poderia dizer: estou apenas ajudando meu marido. Mas no céu, Deus via, ela está ajudando a salvar a humanidade. Ela poderia dizer: estou apenas aqui ajudando meu marido. Quando todos acham que ele é louco, eu acreditei na promessa. Eu acreditei nesta profecia de que Deus iria mandar um dilúvio para destruir a terra. Então, ela preferiu crer, ela preferiu acreditar e estar do lado do marido. Então, a visão é diferente. Pessoas que têm visões diferentes. As pessoas que viam Noé fazendo a arca, eles diziam que ele era louco, porque lá não chovia. Então, por que iria chover justamente agora? Então, para as pessoas, isso era loucura. Mas para a mulher de Noé, ela estava ajudando ele a salvar a humanidade. Estava junto com ele para salvar a humanidade. Talvez você ache que está apenas cumprindo uma rotina, mas Deus vê algo muito maior. Às vezes você levantar de manhã, ir para o trabalho, e estar ali e tal, é apenas uma rotina do dia a dia. Mas, quem sabe, aos olhos de Deus, você está fazendo algo maior do que levantar e acordar de manhã. Primeiro que acordar pela manhã é algo glorioso. Por quê? Porque a gente morre toda noite, todo dia ressuscita. O dormir, quando a gente dorme, é como se fosse uma morte.
Porque quem dorme não come, quem dorme não se alimenta, não toma água, quem dorme não age, quem dorme não tem não esboça nenhuma ação. Então, está dormindo. Por isso que muitas vezes a gente diz assim, a fulana de tal dormiu no Senhor, porque ela está no repouso, um repouso eterno. Ela está dormindo. E a gente morre toda noite e toda manhã a gente ressuscita. Ressuscita para algo, ressuscita para fazer algo para a glória de Deus. Ressuscita para fazer o nome do Senhor grande através das nossas ações, das nossas atitudes, através da nossa vida. Então, essa é uma história ilustrativa, mas o primeiro ponto do nosso estudo, o tema da nossa palestra de hoje, é a mulher de Noé, uma mulher de fé e silenciosa. Ela era uma mulher silenciosa, ninguém ouvia a mulher de Noé falar nada. Ela não tinha nenhuma expressão, mas simplesmente ela estava ali, dando apoio a um homem que precisava do apoio, pelo menos, da sua família. Uma mulher que permaneceu ao lado do marido. Fica em Gênesis, capítulo 6, versículos do 8 ao 9. Deus mandou Noé construir a arca, 100 anos de zombaria, críticas e trabalho árduo. A esposa não saiu do lado dele, não murmurou, não desistiu. Quando todos desacreditam, sua fidelidade pode sustentar a promessa. Quando todos desistiram, acredito que Noé, vendo a credibilidade da sua mulher, aquilo lhe trouxe mais ânimo, mais coragem para continuar naquele projeto. Então, alguém junto comigo está acreditando nesta profecia. Tanto ela como os filhos de Noé, Cão, Jafé e Sem. E também as esposas, as noras, estavam todos juntos. A família estava acreditando na profecia, juntamente com Noé. Hoje, talvez você viva algo difícil com a sua família. Permaneça firme, o que Deus prometeu vai acontecer. Ainda que você não veja nada acontecendo, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel. A fidelidade de Deus é grande e ele cumpre as suas promessas. Segundo ponto, uma mulher que entrou na arca. Está em Gênesis capítulo 7, versículo 7. Ela poderia ter resistido, mas entrou e isso salvou sua vida e a sua família. Ela poderia ter desistido de acreditar nessa profecia. Mas ela decidiu crer e ela entrou juntamente com a sua família na arca. Permaneceu firme, estava ela ali, firmemente, naquilo que Deus falou. O que Deus fala para nós pode passar anos e anos sem cumprir, mas o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que fala. E nós precisamos entender que Deus, ele fala para cumprir. Ele nunca fez uma promessa para não cumprir. E ele, quando faz a promessa, ele atenta para o nosso coração e para o dele mesmo. Ele fez a promessa porque ele quis. Então, ele fará tudo para que as coisas aconteçam dentro daquilo que ele projetou, dentro daquilo que ele fez. Então, essa promessa que ele iria mandar o dilúvio estava prestes a acontecer. Então, veja só. Ela poderia ter resistido, mas entrou, e isso salvou sua vida e sua família. Quem entra no plano de Deus sobrevive ao caos. Hoje, a arca é Cristo. Não basta ouvir somente ele. É preciso entrar, confiar e permanecer. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquela arca já estava tipificando Cristo.
E aquela mulher estava ali pronta, junta. Ela não desistia de maneira alguma de acreditar no seu esposo. Estava dando força para ele, ânimo para ele. Eu estou aqui com você. Eu não vou sair daqui. O Senhor falou, ele vai cumprir. 100 anos não é 100 dias. 100 anos são vários dias. Né? Como um ano tem 375 dias, né? Então, não era poucos dias, eram longos dias. Uma mulher que preservou a família, essa mulher. Um ano dentro da arca, com animais, isolamentos, incertezas, mesmo assim ela manteve a paz. Quando saíram, ela ajudou a recomeçar a história da humanidade. Veja só, aquela mulher tinha seu campo, seu espaço, sua tenda, ela tinha seu quarto, sua cama, mas agora ela estava na arca, dividindo o seu lar com todos os animais, e os seus filhos e as suas noras, e o seu marido. Para uma mulher não é fácil quando ela quer ter seu espaço, seu local, sua vida, sua intimidade, mas a mulher de Noé, ela, mesmo assim, aceitou estar dentro deste propósito, firme estar nesse propósito. E ela estava ali ajudando Noé a dar alimento para os animais, juntamente com seus filhos. Estava ali dividindo a sua casa e a arca, juntamente com suas noras, seus filhos e seu marido. Veja a resiliência desta mulher, a prudência desta mulher, a sabedoria desta mulher. Ela estava ali, ela não desanimou. E nós entendemos que os homens, eles gostam de palavras de afirmação. E nós estamos ali para afirmá-los, para dizer para eles que eles vão vencer. Não, poxa, você vai vencer. Você é um grande homem, você é um grande provedor, você é uma pessoa magnífica. Está ao seu lado é muito bom. Porque não existe o perfeito, existe o falho. Mas existem pessoas que têm defeitos e qualidades. E aquela mulher estava vendo a qualidade do seu marido, a qualidade da persistência, de não desistir. E ela estava ali para firmar essa persistência, firmar este homem. E ela estava ali para ajudar a reconstruir a humanidade. Quando saíram, ela ajudou a recomeçar a história da humanidade. Como nós sabemos e aprendemos sexta-feira, que Adão, Deus não estava olhando para Adão isolado. Quando Deus fez Adão, ele estava criando a humanidade. E quando Adão pecou, não foi só Adão que pecou, a humanidade pecou. Porque Deus não estava vendo apenas uma pessoa, Deus estava vendo várias pessoas. Não era eu, era nós. Então, eram várias pessoas. E Deus estava trabalhando em prol dessas pessoas. E aqui, ela estava ajudando também na história da humanidade. Não era só a história de Noé e sua família, mas sim a propagação da humanidade. Agora, a humanidade precisava se refazer, porque Deus havia acabado com todos os seres humanos no dilúvio. Mulheres que permanecem firmes em Deus ajudam a reconstruir gerações. Mulheres que estão firmes, permanecem firmes em Deus, elas ajudam a reconstruir gerações, através de ações, de atitudes, de palavras, de maneiras de ser, ela está ajudando as novas gerações. Então, a mulher de Noé não aparece com destaque, mas sua fé silenciosa salvou gerações. Você pode não estar no palco, mas estar no coração e no plano de Deus. Você pode olhar para você mesmo e dizer assim, o que será que Deus tem para mim? Qual é o propósito de Deus? Deus tem propósito, por isso que você está na Terra. Quantas vezes você se sente invisível, mas ninguém percebe. Deus está fazendo hoje. Eu vejo na sua fidelidade
e ela é preciosa para mim. É o que Deus está dizendo a seu respeito. Eu vejo a sua fidelidade. Então, a nossa fidelidade faz toda a diferença. A nossa fidelidade para com Deus faz toda a diferença. Seja como a mulher de Noé, permaneça firme, mesmo quando ninguém a tente. Sua fé hoje será a salvação da sua família amanhã. A mulher de Noé, mesmo sem aparecer, mesmo sem estar nos holofotes, mesmo que ninguém lhe dissesse uma palavra de carinho, ou dissesse para ela o valor que ela tinha. Mas ela é uma peça fundamental na vida de Noé, na vida de seu marido. Ela ajudou ele a crer. Ela firmou a crença, ela firmou a fé que o Senhor havia prometido, Deus havia prometido. Então, ele firmou isso. Então, Noé agora estava firme dentro daquele propósito, porque tinha uma mulher do seu lado. Aquela mulher que estava o tempo todo dizendo para ele, vale a pena acreditar em Deus. Mesmo que ela não falasse, mas só estar ali junto dele, ajudando, quando ele precisava, isso já era uma ação. Porque quem ama não precisa dizer eu te amo. Ama através de ação. A sua ação demonstra que você ama. A sua atitude mostra que você ama. Então, nós podemos ver claramente. Então, veja só. Até ver o chamado do Senhor com o coração angustiado por causa da corrupção do homem. Deus decidiu destruir os seres humanos, bem como os animais do campo e as aves do céu. Noé, contudo, era homem justo e andava com Deus. Portanto, Deus o presenteou e lhe designou duas incumbências especiais: construir uma arca e pregar a justiça entre os homens. Deus disse para Noé para propagar, para dizer, enquanto Noé, um homem fervoroso, apressava-se em obedecer a Deus, a senhora Noé deve ter pensado, o que posso fazer? Como posso ajudá-lo a cumprir o plano de Deus? Aí olha as ações desta mulher. Orar. Ela podia orar pela humanidade por causa do terrível julgamento de Deus, por seu marido, porque ela servia ao Senhor, e por sua família, para que todos seguissem a Deus. Optar. Ela podia optar por seguir os mandamentos do Senhor, em vez de seguir os princípios do mundo. Ela optou seguir os princípios, os mandamentos do Senhor. A coragem. Ela podia encorajar Noé em seu trabalho. Todos os maridos, inclusive Noé, desejam ter uma mulher animada, firme e que tenha palavras de esperança, apoio e segurança. Instruir. Ela podia persistir em compartilhar sua fé com os filhos e as noras. Aquele não era o momento de ensinar apenas com seu exemplo de vida, mas sim de falar. A vida e a alma de todos estavam em perigo. E eu acredito que ela começou a falar para as noras e para os filhos, vamos continuar crendo, porque Deus falou com Noé a este respeito. Então, ela continuou encorajando os seus filhos e as suas noras e o seu marido. Ela podia persistir em compartilhar sua fé com os filhos e as noras, mas também ela creu. Ela talvez tenha sentido dúvida a respeito da arca e do dilúvio, mas preferiu acreditar na profecia. Ela não esboçou este lado. Ela não disse que não acreditava ou tinha dúvida em relação a isso. Ela preferiu ficar calada e crer, acreditar. Porque há momentos na nossa vida que nós precisamos nos calar. E há momentos em nossas vidas que nós precisamos falar. Há momentos em nossas vidas que a gente precisa demonstrar apenas com ações, com atitudes. E há momentos em nossas vidas que nós precisamos tão somente orar. Então, veja só, ajudar. Ela provavelmente não tinha como ajudar muito na construção da arca,
mas podia ajudar os animais e os alimentos necessários para aquela misteriosa viagem da fé. Então, ela começou a analisar o que alimentos levaria. E ela poderia ajudar em levar esses alimentos para todos os animais que iriam na arca e também para eles. Seguir. Ela podia, pela fé, seguir as instruções diárias do seu marido durante 43 dias e 800 dias dentro da arca da salvação, que transportava sua família para um futuro desconhecido. Ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia aonde iria parar. Saíram de um lugar, de uma terra, de uma extremidade, para outra extremidade que o Senhor iria colocá-los. Eles não sabiam para onde iam. Eles simplesmente obedeceram. E o exemplo que a gente tira para a gente é: não sei aonde vou parar, não sei aonde vou estar, mas é melhor obedecer ao Senhor, porque Ele sabe muito bem aonde Ele está nos dirigindo, aonde Ele está nos levando. Então, a mulher de Noé, a senhora Noé, nos traz estes exemplos e nos traz essas lições para as nossas vidas. Há momento de calar e há momento de agir. Há momento de orar e há momento da gente agir, tomar uma ação. Há momento de optar, há momento de encorajar outros, há momento de instruir, mas há momento de crer, ajudar e seguir. Para tudo há um momento. Por isso que a palavra do Senhor em Provérbios diz que para tudo há um tempo determinado. E há tempo e momento que a gente precisa realmente refletir, pensar antes de falar, pensar antes de agir. Nós temos e nós precisamos, como mulher, ter esta percepção, A mulher de Noé, ela teve esta percepção. Porque não é no muito falar que a gente ajuda alguém. A gente precisa ter a palavra certa, no tempo certo, na hora certa. Por isso que a palavra do Senhor diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro e salva de prata. Porque é um tesouro, é uma preciosidade. Então, nós precisamos ter momentos de falar. Mas outras lições que a gente traz para a nossa vida, da vida da mulher, da senhora Noé, é que finalmente Noé terminou a construção da arca, conforme Deus lhe pedira. E seguia veio a ordem do próprio Deus: entra na arca, tu e toda a tua casa, Noé. Noé sabiamente tinha dividido tudo como Deus tinha dito. Ele obedeceu a Deus e tinha achado graça diante do Senhor. Agora podia contar com a sua esposa, os seus filhos e as noras, para ajudá-los a cuidar de todos os animais que estavam na arca e ajudar um dos outros. Mas vejamos aqui, a verdadeira obediência consiste em 3 elementos que as noras de Noé demonstraram possuir ao agir pela fé ao entrar na arca. Primeiro elemento, a obediência imediata. A obediência imediata, aparentemente, não houve demora ou indecisão. Quando chegou a hora, as 3 mulheres acompanharam Noé e seus maridos e entraram na arca. Segundo elemento, a obediência confiante. Todas acreditaram e encontraria segurança e salvação na arca de Deus. Então, elas encontraram, elas obedeceram confiantemente. Terceiro elemento, obediência pessoal. Nenhuma delas foi arrastada, forçada ou carregada para tentar. Todas entraram espontaneamente. Então, existe a obediência imediata, é quando você obedece, é imediato. A obediência confiante é quando você confia naquilo que o Senhor tem falado para conosco. E a obediência pessoal é quando você vai sem ninguém precisar te arrastar, ninguém te obrigar, porque não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus.
Deus também estava fazendo um convite a você, querida. Entre na arca da salvação. Como você reage ao chamado de Deus e ao convite para a vida eterna? Primeiro, com a obediência imediata, Deus lhe dizendo: este momento é agora, o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Com obediência confiante, você crê que a segurança e salvação eterna são encontradas em Deus por meio do seu Filho Jesus. Com a obediência pessoal, a salvação é para os que creem no nome de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem. Você não nasceu para ser salvo por intermédio de seus pais ou do desejo de outras pessoas, mas deve atentar pessoalmente ao convite de Deus. Você já entrou na arca da salvação de Deus? Além da salvação, o Senhor nos convida para nos abençoar. Você acredita nos planos de Deus para a sua vida? Se você acredita, a palavra de ordem para você é: acomode-se debaixo da potente mão de Deus. E tudo que já foi traçado, todo o plano que já foi traçado, o Senhor vai fazer com que ele se cumpra em sua vida. Sim, sabemos que devemos fazer a nossa parte. Aqueles que estudam, faz a sua parte de estudar. E ele faz o seu papel, vai aonde precisa ir, faz os seus cursos, você faz suas provas, você faz tudo aquilo que está ao seu alcance. Mas na mão de Deus está a concretização desse projeto, deste plano. Porque os planos é de Deus. A gente faz planos e muitas vezes nos frustramos. Por quê? Porque nós não sabemos, nós não perguntamos para Deus se este é o plano dele. A gente só se interessa com o nosso plano e o nosso projeto. Dentro dos seus planos e do seu projeto, das suas vontades, você já perguntou para Deus se este é o plano dele e se esse é o projeto dele para a sua vida? Você já perguntou para o Senhor se é isso mesmo que ele quer? Você já perguntou para o Senhor e parou para ouvir a resposta dele? A resposta dele pode ser sim, a resposta dele pode ser não, a resposta dele pode ser espere. Porque tudo é resposta. E Deus tem a verdadeira resposta para nós. Nós precisamos estar firmes, confiando no projeto e no propósito de Deus. Eu preciso obedecer porque confio. Eu obedeço ao Senhor porque acredito nele. E esta é vamos dizer assim, uma obediência, porque sei que Deus tem o melhor para mim. Ele nunca tem algo ruim. Ele só tem o que é bom, o que é maravilhoso. Ele tem o melhor, porque tudo que Deus tem é o perfeito. Porque a vontade de Deus é perfeita, agradável. Esta é a vontade de Deus. Eu não quero, às vezes a gente diz assim, Senhor, eu gostaria tanto de fazer isso. Aí eu pergunto para você, você quer a vontade de Deus permissiva ou a vontade de Deus absoluta? Porque existem dois extremos, duas vontades. A absoluta é quando a vontade é de Deus e não é sua. A permissiva é quando ele permite. E a permissiva tem seus riscos. A permissiva tem seus altos e baixos. A absoluta, não. A absoluta tem a total aprovação de Deus. Porque é a vontade absoluta de Deus. A vontade permissiva é aquela que ele permite. Você quer tanto, então eu vou permitir por sua conta e risco, por suas frustrações. Eu não tenho parte nas suas frustrações, nem nas suas decepções, porque apenas permiti. Eu deixei que você cumprisse a sua vontade e o seu propósito. Mas a vontade de Deus absoluta, essa não. Essa tem o comando, a direção, a força, a graça e tudo aquilo que precisa para se concretizar.
nós possamos ficar com esta palavra nesta manhã gloriosa. Aprendendo com a senhora Noé a ser firme na promessa do marido, ainda que ela não entendesse muita coisa, mas ela estava acreditando, porque quem falou tinha peso. Quem falou realmente era o dono do universo. Porque Deus, ele é dono do universo, ele é dono das estações. Ele é quem manda em todas as estações. Então, nosso Deus, ele é tão grande, que ele segura o globo terra em uma mão e na outra mão, apenas com o dedo midinho, ele segura a mão de uma criança. Veja só, o nosso Deus é o Deus do universo. A senhora Noé entendeu isto. Ela compreendeu isto. Por isso que ela estava ali para animar. Lembre-se, todos os homens, eles são conduzidos através da sua afirmação. Se você quiser ver um homem fraquejar, fracassar, deslizar, desmoronar, um homem não chegar a lugar nenhum, você diga palavras negativas para ele. Você não vai conseguir, você não vai chegar em lugar nenhum, você é louco, você não faz nada que presta, você não vai a lugar nenhum. Isso são palavras que realmente colocam o homem para baixo. Mas se mesmo diante mesmo dos deslizes dele, você dizia assim, não, você é um grande homem. Deus tem propósito na sua vida, Deus vai te ajudar, você vai sair desta situação, você vai conseguir, você vai conquistar os seus objetivos, você realmente é um homem valioso. Aí você vai ver esta pessoa se afirmar a cada dia mais, crescer para a glória de Deus. Você é um grande homem de Deus. Isso é profecia. E o Senhor nos fez para profetizar. Que nós possamos ter aprendido nesta manhã com a mulher de Noé. Deus abençoe vocês grandemente. Espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado de viajar um pouquinho com esta mulher que chama-se a senhora Noé. Às vezes a gente olha assim, acho que ninguém não tem nada para passar. Mas olha que tem grandes lições. As lições da obediência, da firmeza, mesmo sem palavras, ações e atitudes. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta manhã gloriosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, continuamos na Tua presença nesta manhã tão gloriosa. Te louvamos, Pai, por ter aprendido com a senhora Noé a ser esta mulher calada, mas em ações. Esta mulher que ajudou o seu esposo a confiar plenamente na promessa que tu deste a Noé, Pai. Pai de amor, de bondade. E esta mulher que nos traz uma grande lição, uma lição que está de ajudar, de obedecer, de estar ali junto, afirmando e acreditando na promessa que tu havia feito. Deus de infinita bondade e misericórdia, continua conosco, trabalha em nossos corações, nos ensina a entrar no teu propósito, no teu plano e a acreditar, Senhor, ainda que muitas vezes algo aconteça mostrando-nos o contrário, mas que possamos acreditar que tu estás no controle de todas as coisas, porque tu estás. Recebe a nossa oração e a nossa gratidão. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.